Zoli, ele que foi recentemente, né, comandante do Atlético Catarinense, mas tem uma rica história aí já no comando técnico de categorias de base, também equipes profissional, né? Douglas, obrigado pela participação e bem-vindo ao Pan News Esportes, amigo. Boa tarde a todos os ouvintes, obrigado aí pelo convite, Zé, Marcos e Matheus, agradecer o convite aí, o espaço, sempre bom tá falando de futebol aí, né? Ô Douglas, vamos falar um pouquinho sobre essa tua passagem no Atlético Catarinense. Como é que tu faz essa tua avaliação aí pelo teu trabalho com os atletas e tudo mais? Porque foram apenas 2 jogos no comando, né? E aí já vem essa demissão, né? Como é que é a volatilidade do trabalho dos treinadores no Brasil? Como é que tu avalia essa tua passagem pelo Atlético? Matheus, na verdade, quando a gente aceita uma proposta de um clube profissional, a gente sabe de todos os riscos, né? Dentro da nossa cultura hoje, a gente sabe que o resultado é muito importante, né? E principalmente a gente que está iniciando aí nos profissionais, né? A gente tem um tempo de base maior, tem um título com o Blumenau aí pela 3ª divisão ano passado, até por isso que abriu as portas para estar na 2ª divisão agora, mas a gente ainda não tem um nome forte ainda no mercado, então a paciência é menor, né? Em relação ao trabalho, eu acho que o planejamento foi bom, né? A gente montou o time aí, teve 40 dias até a quarta-feira, né? De trabalho em si, né? Dentro de 30 dias de preparação mesmo, né? E montagem de elenco e mais 10 dias de competição, né? Onde a gente empatou e perdeu um jogo, né? E eu acho que é cultural, né? Eu acho que é a cultura do resultado que faz a gente perder nosso emprego, mas vida que segue, não tenho o que reclamar, acho que foi entregue o nosso melhor, né? Acredito que o trabalho foi muito bem feito. Infelizmente a gente não foi eficaz nas chances que a gente teve durante os jogos. Douglas, a carreira de treinador ela é muito instável, né? A gente conversou antes da final do Campeonato Catarinense com o técnico Luan Carlos e eu perguntei para ele onde ele se imaginava daqui 5, 10 anos. Ele falou, eu não sei onde eu vou estar mês que vem. Não tem como tu estar fazendo muito esse parâmetro. O que te motivou aí para essa carreira de treinador? O que te motiva a acordar da manhã cedo e seguir em busca dos seus objetivos, tendo em vista todas as dificuldades, né, desse ramo? Ô Marcos, uma ótima pergunta. Na verdade, o futebol está desde sempre com a gente, né? Acho que nasci jogando bola, enganei futebol, costumo dizer, né? Nem costumo falar que eu joguei, eu costumo dizer que eu enganei futebol aí durante 5 anos, profissionalmente também. Quando eu saí, eu fiquei um tempo fora, fiz a faculdade, sou formado em Educação Física e no último ano de faculdade eu resolvi voltar para o campo, né? Então, eu acho que é mais forte que a gente, é algo que é apaixonante e é isso que faz a gente acordar bem e fazer o que a gente ama, né? E sabendo de todas essas dificuldades, né? Como você comentou. Mas isso não é um empecilho para que a gente possa fazer o melhor diariamente, até porque a gente potencializa pessoas, né? Que eu acho que isso faz muito bem para a gente aí. Acho que é isso, a gente potencializa seres humanos. Eu acho que é isso que faz a gente continuar nessa carreira. Eu assistia, desculpa Zé, antes de você, eu assisti a coletiva do Abel, acho que foi no jogo de ontem, contra o Botafogo, e ele falava que antes de treinar jogador de futebol, eu treino homens, né? E ele conversa, orienta os meninos que vêm da base para tornar pessoas de bem, homens de caráter, né? Que acima de jogador de futebol, de um profissional, você é um homem, né? Então esse também é um papel fundamental do profissional treinador de futebol ali e todo o seu staff, né? Eu acredito que esse é o nosso papel principal, né? Eu acho que o jogo em si, o treinamento diário, é algo que a gente é pago para isso, né? Eu acho que a parte externa de tratar, eu vi essa entrevista do Abel, né? E acredito muito nisso, né? E muita gente acha que é só na base, né, que a gente consegue fazer isso, mas não, no profissional também, porque eles são meninos, né? A gente tem o dobro da idade deles, então a gente já tem um discernimento maior sobre a vida, sobre os problemas que podem vir. E o importante é que a gente consiga potencializá-los dentro de campo e orientá-los fora dele, né?
Ô Douglas, falando um pouco do Atlético Catarinense, né, uma equipe bastante jovem, ganhou a Série C no seu primeiro ano de disputa, né, agora numa Série B do Catarinense, que apesar de ter jogadores experientes, como é o caso do Rafael Lima, é um time muito jovem, que nesse jogo contra o Tubarão que você teve à frente da equipe, acabou sendo dominada ali depois pelo Brazão, por exemplo, que é um jogador que estava disputando o Amador lá em Joinville, tem experiência, 40 anos, foi lá, fez os gols decisivos. Nesse campeonato, de uma Série C, de uma Série B de Catarinense, o que tem mais peso? Uma juventude, um time mais novo, ou esses jogadores experientes ainda é a carta principal que essas equipes vão lá, contrato, porque sabem que vão decidir? Zé Maia, eu acho que tem que mesclar, é um equilíbrio. Eu acho que é importante ter um esqueleto, né? Assim, de umas 5, 6 peças experientes, né? Independente se eles estão jogando ou não, eles fazendo parte do grupo, eles vão somar muito, porque são esses atletas e o trabalho do dia a dia que vão potencializar a garotada, né? A gente tem que passar confiança para a garotada e esses atletas, eles têm que funcionar, eles funcionam como exemplo deles no dia a dia, né? Porque são atletas que já venceram, né? O caso do Rafael, que estava com a gente, né? Até mandar um abraço para ele, que é um baita profissional, né? Que eu aprendi a admirar, e uma baita pessoa também. E eles são exemplos, né? Então, no dia a dia, eles se doando, tal, eles vão passando confiança, a gente também, e aí a chance de potencializar um atleta mais novo só aumenta. Ô Douglas, você, antes dessa experiência no profissional, teve muita passagem treinando futebol de base, né? No próprio Joinville, treinou algumas equipes no estado de São Paulo. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa sua experiência treinando futebol de base e da diferença de treinar jogadores profissionais, mesmo de 19, 20 anos, pessoal mais tarimbado, mas de treinar meninos ali de 15, 16, até mais novos às vezes. Qual que é a diferença de treinar um jogador profissional para uma pessoa mais nova ali, questão de psicológico, né? Formar caráter e tudo mais? Eu acho que resumindo, é o que você falou no final, né? Eu acho que o mais jovem, né? A categoria de base, a gente precisa ter um pouco mais de paciência, né? Para ir lapidando os atletas dentro do potencial que ele já tem, para que ele cresça no que ele já tem de melhor e melhore o que ele ainda não tem, né? Então a gente é uma ferramenta que vai melhorá-lo em todos os sentidos, né? E no profissional, a gente continua fazendo isso, parece que não, mas continua. O que muda é a rodagem dos atletas em si, então eles já têm umas experiências, eles já têm mais rodagem, eles já têm manias, né, às vezes erradas até, né, e a gente tem o mesmo papel de orientá-los e lapidá-los também, né, até para a gente conseguir conquistar os objetivos, né, que são as vitórias no caso. Mas eu acho que está muito na paciência, eu acho que quando a gente trabalha com base, a gente tem que ter um pouco mais de paciência, né? Eu acho que é uma dedicação maior, é mais difícil trabalhar na base do que no profissional, né? Lógico que no profissional tem a pressão das vitórias, tem a outra parte aí, né? Mas na base o dia a dia é um pouquinho mais pesado, que eu digo, porque a gente tem que ter mais atenção aos detalhes, né? Eu ia, pegando o gancho nessa tua fala, eu ia te questionar justamente isso, né? A gente sabe que, claro, isso é de pessoa para pessoa, mas tem aquele jogador que é birrento, que é muito mala, aquele que desculpa a expressão, é boca aberta, né? Qual é a parte mais difícil você lidar com toda essa pluralidade dentro do elenco, assim, tentar agradar ao máximo todo mundo? Na verdade, o grupo geralmente ali são 28, 30 atletas, né? Às vezes um pouco menos, e tanto base profissional você vai encontrar isso, né? E geralmente o seu melhor jogador é o mais difícil de lidar, né? Aí tanto extra-campo quanto dentro do campo mesmo, né? Eu acho que é natural, né? Eu acho que o respeito você se conquista no dia a dia de trabalho, né? Existe uma hierarquia, né? Mas como eu sempre costumo me apresentar aos clubes, né? A primeira coisa para a gente ter um bom trabalho é o respeito. E aí o respeito não é só comigo, né? É todo mundo que está envolvido ao clube, né? A gente precisa respeitar a tia da cozinha, o pessoal do gramado, né? Então, eles precisam se respeitar entre eles, né? Porque são 30 cabeças que são formadas diferente, outros vêm de outra região do país, né? Então, eles precisam se respeitar. Existe a competição, mas tem que ter esse respeito. Eu acho que o fundamental é isso. E não é difícil. Não é difícil. Não é? Né? Não. Eu, pelo menos, graças a Deus, nunca tive problema com grupo nenhum. Né? É claro que tem atletas que ficam mais bravos ou não,
mas problema de comportamento, assim, nunca tive. Por isso que eu considero não tão difícil assim, é natural. Agora, Douglas, você passou recentemente aí por equipes em momentos diferentes, né? Pelo Joinville, que a gente acabou de falar desse processo de recuperação judicial, ou seja, trabalho muito difícil. Pelo Blumenau, que foi uma parceria entre, né, o Beck e o Jack, né, ali na questão dos jogadores de base, enfim. E o Atlético Catarinense, que é um projeto novo. A Série B do Catarinense durante muito tempo ficou apagada aqui da Grande Florianópolis, né, Cassari? O pessoal falava do Guarani da Palhoça, mas não dava muita bola, porque aqui Figueira Avaí, primeira divisão do Catarinense. Mas agora com o Atlético Paranaense, na Série C, Atlético Catarinense, agora na Série C tem até o Pedra Branca, né, o Cacetário aqui de Palhoça. O pessoal tá ficando mais de olho. Dessas equipes aí que estão se estruturando, quais que tu analisa que tem mais potencial, já que tu esteve ali perto, inclusive trabalhando em algumas delas? Olha, eu vejo, assim, eu estou em Santa Catarina desde 2017, acho que foi o primeiro trabalho meu aqui no Figueirense, no Sub-17 na época. De lá para cá é bem o que você falou, a Série B do Catarinense não era nem comentada, né? E a qualidade do jogo era diferente também, né? Hoje eu já vejo que a Série C já está mais organizada e a B já está virando concorrente da A, né? Até porque muitos atletas que acabam saindo da primeira divisão e não conseguem um mercado nacional, eles vêm jogar a segunda divisão, né? O que deixa mais competitivo ainda, né? Sobre os clubes, acho, né, conversando com o pessoal do Blumenau, por mais que a gente não trabalhou em Blumenau, né, porque foi a parceria com o Joinville, então os treinos eram todos no Joinville, mas a gente teve contato com o pessoal de Blumenau, é óbvio. Eu acredito que é um time que está com uma mentalidade muito boa, né, eu acho que eles vão fazer parcerias boas e tende a ter um crescimento bom, né, as ideias são boas. Acredito no Atlético Catarinense, né, vivi agora aqui 40 dias aqui dentro, eu não posso reclamar. Acho que eles cumprem o que eles prometem, acho que eles tentam buscar as coisas. É um time jovem, né? Estamos falando de um time que não tem nem 3 anos ainda, né? Então é normal que não tenha tudo, né? Então, mas eles buscam melhorar o tempo inteiro. Você pede, você vê que eles correm atrás. Então, acho que a mentalidade é essa, né? Então, eles estão num caminho certo. Acho que pode sim vir a ser um time forte. Acredito o Carlos Renault, né, que é uma força do estado, né? Se eu não me engano é o time mais antigo do estado, né? Então acredito na força deles. O Metrô, que vem forte esse ano, né, com um time muito experiente, né, com muitos jogadores que estavam na primeira divisão. E acredito que a segunda divisão desse ano é a mais difícil dos últimos 2 anos aí, com certeza. E vai ter muitos jogos bons aí, vão ter bons embates. Ou seja, aquele papo de que ia ser Criciúma e mais um acesso não é bem assim, porque vem o mata-mata depois, pode ser que tenha uma surpresa. Eu acredito nisso, né? É claro que o Criciúma não tem o que falar, né? É o time mais forte da divisão, isso não temos dúvida, até por estrutura, por estar numa Série B de brasileiro, né? Porém, são muitos jogos, até por eles estarem disputando a Série B do Brasileiro, pode ser um complicador, né, para eles na Série B. E por eles estarem na Série B, os clubes se estruturaram mais, né, até pela visibilidade. Então, vai ser difícil, não vai ser fácil, né? A gente ainda acredita que até para o estado é bom o Criciúma estar na primeira divisão ou na segunda, mas não vai ser tão fácil não, né? Vai chegar o mata-mata, eles vão ter que guerrear bastante aí. E pegando o gancho antes de você fazer a última, Matheus, só para corroborar o que o Douglas falou, o Léo Campos, finalista do Campeonato Catarinense no Atlético Catarinense, e o Atlético anunciou hoje pela manhã o Sidão, para agarrar também. Sidão, porra, passagens aí por Atlético Vasco. Catarinense anunciou o Sidão, que já treinou aqui há um tempo atrás, Sim, quando a gente tinha saído do Figueirense, né? E aí depois ele foi pro Concórdia, jogou o Campeonato Catarinense pelo Concórdia e agora voltou, Tiza. Não, pegando esse gancho que você falou, Douglas, da questão dessa Série B, tá crescendo de nível, né, tá aumentando de nível. Você veio para cá em 2017 e tal, né, teve experiências fora do estado. O que te chama atenção, o que mais te chamou atenção na estrutura dos clubes que você passou, tanto aqui em Santa Catarina quanto fora do estado? Eu acho que são clubes com estrutura de, não todos, né, vamos falar dos grandes, são estruturas de Série B para A, né? O Criciúma é a melhor estrutura do estado.
eu não tenho a menor dúvida, é um CT grande, tem alojamento para todo mundo. Não é à toa que na base eles têm um trabalho fortíssimo, estão sempre chegando, né? Trabalhei por 2 anos no Joinville. O Joinville tem uma estrutura boa, porém para o profissional, né? Eu acho que na base o sub-20 tem um pouco de força lá dentro do CT, mas o 15 e o 17 poucos treinam lá, então é uma estrutura boa para um profissional de Série B, é boa. Para um clube de Série B, de brasileiro, tranquilo. Figueirense e Avaí eu falo mesmo, né? Por mais que o Avaí esteja numa Série A, acho que poderia ser um pouco melhor, né, de estrutura, né, vendo de fora, né? Nunca trabalhei ali, né? O Figueirense, por eu já ter trabalhado, já é uma estrutura até melhor que a do Avaí, né? A gente vê os campos ali, tem mais campos para trabalhar, mas hoje figura na Série C, né? E está fazendo uma boa competição, acredito que venha subir novamente. E é um clube que merece também tá num cenário de Série B de brasileiro, no mínimo. E vendo de 2017 para cá, eu gosto muito do futebol catarinense. Eu acho que tem muitas coisas boas aqui. Eu acho que os atletas são técnicos, né? Quando eu vim a primeira vez, eu tinha a impressão que era mais voltado ao futebol do Sul, da região Sul, né? Que mais força do que técnica, e ali eu tive esse choque de realidade. Aqui não, os atletas são técnicos, né? Tá mais parecido com o futebol carioca até, né? Porque tem muito atleta técnico e tem bons jogos, né? Tem futebol, né? Então eu gosto muito acho que Santa Catarina é um polo muito bom do mercado nacional. Tá certo, Douglas, obrigado pela sua participação, nosso tempo ele infelizmente é curto. Deixa a sua rede social, onde a gente encontra o seu trabalho, conhece um pouco mais sobre o profissional Douglas. Obrigado vocês aí mais uma vez, né? Uma honra estar aqui com vocês, podendo apresentar um pouco do que a gente faz. Meu Insta, né? Vou deixar meu Insta, né? @Douglas Basoli. É só procurar Z lá. e 2 L's, né? Isso, com Z e 2 L's I no final. Tá bom? Tá Obrigado certo. aí, boa tarde a todos aí. Obrigado, dupla. Obrigado, bom final de semana. A gente se encontra no próximo domingo. Figueirense e Confiança a partir das 5 da tarde na Jovem Pan News. E aí tem o Avaí na segunda-feira a partir das 18 horas, às 6 da tarde, que o jogo é às 7 contra o Botafogo. A todos, uma ótima tarde, um ótimo final de semana. Nós estaremos de volta no domingo, aliás, com Figueirense e Confiança. Você segue na programação Jovem Pan. Daqui a pouquinho, 3 da tarde, tem o Zé Maia com o SC News. E às 4, Jogo do Poder. Hoje, o debate, programação inteira da News aqui do Shopping Via Catarina, na Palhoça. Grande abraço a todos e até segunda. Jovem Pan News. Jovem Pan